Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e pela misericórdia do Senhor estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento no quarto trimestre de 2019, ou o último trimestre desse ano, na lição dos adultos, onde a revistinha traz por tema o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª de Samuel. Meus queridos, já peço perdão, a aula passada não foi possível eu fazer, houve diversos contratempos aqui, infelizmente não foi possível. E essa também quase não seria possível, mas prove ao Senhor de eu poder estar aqui, certo? Para você baixar esses slides, abaixo do vídeo aí, na descrição aí embaixo, tem um link para download. Você só clica nesse link aí, vai abrir uma página de download, lá está no canto direito do seu vídeo aí, você clica lá em download, pronto. Você já faz aí o download dos slides desta aula. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, conhecendo o meu trabalho, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado e espero poder aí contribuir com o seu ministério. De que forma você pode estar sendo abençoado com esse trabalho? Bom, você que é professor da escola bíblica, você pode dar uma aula diferente, uma aula interativa aí na sua igreja. Levando esses slides aí para a sua igreja, você pode dar a sua aula. Esses slides são todos editáveis, você pode fazer suas modificações, deixar com a sua cara, ou seja, da maneira que você achar que deve. Essa lição ela é bem resumida, mas ela é bem objetiva. Você pode acrescentar ou diminuir, fica a seu critério. Para quem não sabe ou para quem já conhece meu trabalho, antigamente, ou um tempo atrás, eu mandava esses slides pelo e-mail. Hoje eu não faço mais isso, tá certo? Lição número 4, nós já vamos dar início aí. A todos inscritos, aquele abraço, muito obrigado. Mais uma vez, estamos juntos aí para a glória de Deus. A degradação da liderança sacerdotal. Esta é a lição número 4. Nós iremos ministrar aí no dia 27, domingo agora, 27 de outubro de 2019. E como é de costume na maioria das igrejas. Outra faz isso aí outro dia, certo? O texto áureo se encontra primeiro de Samuel, capítulo 2, versículo 23, diz assim: E disse-lhes, por que fazeis tal coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E a verdade prática diz que evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A leitura bíblica em classe se encontra também na carta no livro de 1 Samuel, capítulo 2, na verdade são duas referências, capítulo 2, versículo 22 a 25, e também no capítulo 3, versículo 10 ao 14. Como de costume, não irei fazer a menção da leitura. Beleza? Bom, o objetivo geral dessa lição é evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Os objetivos específicos, os 3 tópicos, nós iremos trabalhar dentro desta lição. No tópico 1, nós vamos destacar a degradação dos filhos de Eli. No tópico 2, nós vamos pontuar a sentença do juiz de Deus. E no tópico 3, e último tópico, mostrar as consequências do pecado. Então, esta lição, ela trata da degradação da família de Eli. A vida cristã é um caminho de lutas, isso é verdade. A todo tempo nós somos provados e Deus espera que nos achemos aprovados durante esse processo aí de provação. Então, por isso precisamos ser vigilantes e na verdade nós devemos ser o quê? Nós devemos ser vigilantes e evitar aí a todo custo o pecado, isso na força do Espírito Santo. Sozinho nós não podemos fazer nada. Não esmorecer, ou não desanimar no percorrer aí da nossa caminhada com Cristo. Precisamos evitar o pecado aí de qualquer forma, a qualquer custo, e viver uma vida santa, uma vida sincera diante do Eterno, daquele que nos fez. E é isso aí que nós vamos trabalhar, certo? Eu não vou fazer a leitura aqui do texto para nós não perdermos muito tempo. Mas a introdução
diz o seguinte, que nós veremos que os filhos de Eli, eles não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram aí pelo caminho do pecado, o que os fez aí deturpar as características do sacerdócio. Deus ele agiu de modo punitivo, devido aí a desobediência, a falta de reverência, a falta de postura, a falta de caráter dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus agiu assim de uma forma punitiva. Então, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar, mas para isso a pessoa precisa se arrepender, que não foi o caso aqui dos filhos de Eli. Os livros que nós estamos estudando é a 1ª e 2ª de Samuel, mas aí está uma relação dos livros do Antigo Testamento separada aí, o Pentateuco, o histórico, os poéticos, os profetas maiores e menores, certo? Bom, tópico 1, a degeneração dos filhos de Eli, quando não valorizamos o que Deus nos deu. O que acontece? Bom, ele já era da idade de 98 anos, ou seja, era uma pessoa bem idosa, certo? Bastante idoso, bastante avançado de idade. E os filhos dele, Ofni e Finéias, por seu turno também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Eles desprezavam a oferta do Senhor e degeneraram-se, transformando a casa do Senhor, a casa do Pai, em lugar de imoralidade sexual. Então, todo tipo de pecado os filhos de Eli praticaram dentro da casa do Senhor. Ele não valorizou as coisas de Deus e nem muito menos seus filhos, tá certo? E o principal erro ali do Eli, né, foi não corrigir os pecados de seus filhos. Então, eles não tinham autoridade, ou ele, né, Eli, ele não tinha autoridade sobre os seus filhos. E isso trouxe grande prejuízo. Então, foi um pecado por omissão e também por competência da parte do pai, no caso aqui do Eli. Fechando o subtópico 1, o subtópico 2 diz o seguinte, fazendo uma troca. Vamos lá. Os filhos de Eli, eles trocaram o Senhor pelos prazeres da vida, ou seja, eles trocaram as coisas sagradas pelas coisas imundas. E quando nós fazemos essa escolha, a recompensa ou a punição das nossas escolhas, elas sempre virão. Nós temos livre-arbítrio, poder de escolha, mas não temos poder sobre a punição. Para feri-los, pois o Senhor que fez... para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. Então, as coisas que eles faziam era tão tenebrosa, tão terrível, que Deus precisou intervir, precisou frear, né? Dar um basta. Nós temos livre-arbítrio, mas para tudo tem um basta na nossa vida. Tudo tem um limite, não é verdade? Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Então eles não valorizaram, né? Eles barganharam. E o que aconteceu? Foram punidos. Os que mantiveram fiéis, ou os que se mantiver fiéis à presença do Senhor, eles terão recompensa. Agora, aqueles que se desviam do caminho do Senhor, aqueles que vão para o outro lado, esse aí recebe a punição. Então, não barganhe a posição que o Senhor lhe concedeu. Se Deus te deu uma posição, valorize, porque Deus, Ele vai honrar o teu ministério. Então, os que mantiverem fiéis serão grandemente honrados por Ele, junto ao trono divino. Então, se nós glorificarmos o Altíssimo, se nós cumprirmos a sua vontade, Ele vai nos recompensar diante ou naquele dia. Então, as consequências para quem peca contra Deus. Quais são as consequências para quem peca contra Deus? Para os pecados dos filhos de Eli, não havia tribunal humano. Isso é verdade. Pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Os pecados de Ofni e Finéias não foi contra o tribunal humano, mas foi contra Deus diretamente. Então,
como eles não se arrependeram, o que aconteceu? O juízo divino era inevitável. Então a ira de Deus se acendeu contra eles. O que aconteceu? Pagaram com a sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles praticaram deliberadamente contra Deus. Então é preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Então é preciso ser íntegro no ensino, é preciso ser incorruptível, é preciso ser reverente, é preciso ser digno e é preciso ter uma vida de santidade, porque isso é importante. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Então olha só, esse negócio de dizer que venha como está, que Deus te aceita, isso não procede. Não. Deus ele não te aceita, não nos aceita como somos. Ele nos aceita como estamos. Agora, uma vez que eu cheguei até Deus, eu tenho que mudar. Então ele não me aceita como eu sou. Eu sou assim, não muda. Então se é assim, não muda, Deus não aceita pessoas desse tipo, não. Ele aceita você como você está, no seu estado. Porque você está no estado, você pode mudar. Você quer mudar, mas não tem força. E o Senhor está aí para nos dar força. A sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Vamos lá. Samuel, o jovem profeta, recebeu uma séria e urgente comunicação divina. Uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está bem claro nas Escrituras. Ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Então Deus não faz acepção de pessoas. Quando está em jogo o ministério, quando está em jogo a obra de Deus, quando está em jogo aí a igreja de Cristo, tá certo? Então Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não importa a idade da pessoa, se é velha, se é nova. Mas quando alguém faz a vontade dele, ele honra. Quando alguém não faz a sua vontade, ele também pune, porque ele é justiça. Sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. 1 Samuel 3,12. Deus iria punir os seus filhos. E Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Fazer o quê? Ele não tinha que fazer, não. Deus falou e quando ele fala, ele cumpre. Então essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus até a terra do povo de Deus. Primeiro, os filhos de Eli foram mortos. Houve a captura da Arca da Aliança, o símbolo da presença divina. Segundo, essa aí foi a sentença, né? Segundo, e ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, o que aconteceu? O velho caiu, quebrou o pescoço, morreu. E em terceiro, a terceira sentença, quando a sua nora soube do que tinha acontecido, ela entrou em trabalho de parto, nasceu o filho, ao qual foi dado o nome de Icabô, ou seja, a glória de Israel se foi, e a mulher morreu. Então, tragédia no mesmo dia foi grande. A desgraça da família de Eli. Bom, além da desgraça da família de Eli, 85 sacerdotes também pereceram. Olha só, no reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, ele foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser rejeitada. Então, uma coisa que aconteceu lá atrás refletiu lá na frente. Então, os nossos atos hoje eles refletirão também no futuro, tá certo? Tópico 3 e último tópico, as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Bom, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. A morte física e espiritual. Então aqui estão alguns exemplos das consequências do pecado. Segundo, Acã e sua família perderam sua vida. Terceiro, Ananias e Safira foram mortos. Tudo isso é consequência do pecado. Todo pecado tem uma consequência. Ele não era somente pai, mas principalmente sacerdote.
Por isso cabia ali a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. Isso tem um nome: pecado por omissão. Bom, a palavra de Deus ela nos mostra que os filhos, se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, de acordo com Provérbios 29:15, se tornará uma vergonha a seus pais. Olha só, além de orarmos por os nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Subtópico 2, os males da falta de repreensão. Provérbio 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão bate as botas, ou seja, morre. A palavra repreensão aqui do grego quer dizer correção, censura, punição ou castigo. Nesse sentido, o próprio Deus ele aplica a sua repreensão. Provérbio 3:12 diz que porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus ele corrige ou nos corrige porque ele nos ama. Pecados voluntários deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecado pelos quais não se deve orar, 1 de João 5,16. Então esse tipo de pecado ele gera morte. Nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. A pessoa ela não quer mais por si só. Ela se apostatou da fé. Então ela pratica o pecado deliberadamente e já perdeu o temor. E dificilmente a pessoa dessa ela venha a se arrepender. Entretanto, a Bíblia ela revela que o que confessa o pecado e o deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, para Ofni e Finéias. Por quê? Porque eles não se humilharam e também eles não se aquebrantaram na presença de Deus. Os filhos de Eli, eles pecaram voluntariamente e deliberadamente. Ou seja, em outras palavras, literalmente eles zombaram do Senhor, e de Deus ninguém se zomba. É preciso temor e tremor. Então o pecado voluntário e deliberado ele leva à morte eterna. Hebreus 10:26. Na conclusão, diz que o pecado tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Então o pecado tem as suas consequências. É verdade? Todo pecado traz consigo uma consequência. Todo erro traz uma consequência. E algumas consequências custará muito alto. Em alguns casos, a própria vida. Então, por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedemos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Esta pré-aula foi bem simples, resumida e objetiva. É para você que é professor ou professora, baixar esse slide e levar aí para a sua igreja e dar a sua aula, tá certo? Espero poder contribuir com o seu ministério, porque são centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos e Alemanha que têm feito uso desse trabalho. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor. E tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade do Senhor.